e vem para provas de que a evolução existe. A gente precisa de evidência evolutiva. É doido ter uma parte que estuda isso, mas vamos lá, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a igreja não acreditava na evolução. Tá? Então era um conto, sei lá, uma invenção do ser humano. Mas existem várias provas de que a evolução existe. E eu vou te falar de alguma delas. Estudando os fósseis, comparando-os com os seres atuais, os cientistas descobriram que os animais vegetais foram modificando-se através do tempo. Isso é evoluir. Evoluir é modificar-se ao longo do tempo. Beleza. Enquanto alguns tipos se extinguem, porque o processo de extinção é natural, outros sofrem transformações, mutações, evolução, dando origem ao que conhecemos atualmente. Estudando o estudo dos fósseis auxilia na compreensão das modificações sofridas pelas espécies de seres vivos através do século. Uma coisa muito doida, talvez não tenha parado pra. Mas quando a gente vê filme de dinossauro, beleza, a gente consegue ter a caracterização do animal porque a gente encontrou a ossada dele. Mas como é que a gente sabe qual era o som que ele emitia? Ah, eu achei um pote, tinha um dinossauro lá dentro. Tem como. Então, já pensou que o som do dinossauro pode ter nunca sido aquele ali? Então, não tem como saber. Porém, todavia, contudo, a gente conhece linhagens de dinossauro que são muito parecidas com o dinossauro. O jacaré é um dinossauro vivo. O crocodilo é um dinossauro vivo. Ele estava, inclusive, na época dos dinossauros. Vários répteis estavam na época dos dragão de Komodo, alguns lagartos. E todos os sons que esses animais fazem, provavelmente eles tiveram uma linhagem comum que nos faz remeter ao fato de que o som poderia ser parecido ou algo. Existem muitos estudos que sugerem que, cara, o crocodilo faz uma vocalização muito parecida com o que determinada espécie de dinossauro fazia. Então é assim que a gente chega aos sons que os dinossauros faziam. Tá? Olha que legal. Aqui são plantas que sofreram processo de fossilização. Quando a gente fala em fóssil, né, tu tem que entender algumas coisas de fóssil. Deixa eu ver se eu trouxe isso aqui. Não. Então eu queria que tu anotasse algumas coisinhas que são fóssil, tá? É qualquer vestígio de um ser vivo. Mas esse vestígio tem que ser com mais de 10 mil anos, tá? Atrás, tá? 10 mil anos atrás. Ou seja, qualquer vestígio de ser vivo de 10 mil anos atrás é considerado um fóssil. Ele tem que estar sempre na pedra? Não. Ele tem que ser sempre ossos? Não. Por exemplo, aqui tem planta fossilizada, planta não tem osso. Uma pegada pode ser um fóssil? Deixa eu pensar. Tem mais de 10 mil anos? Vamos supor que a pegada tem. A pegada é um vestígio de um ser vivo? Claro que é. Pode ser uma pegada de ser humano, pode ser uma pegada de uma onça, uma pegada de um, sei lá, um Tiranossauro Rex, qualquer coisa. Então, qualquer vestígio de ser vivo que tenha mais de 10 mil anos atrás é um fóssil, tá? Quem é que estuda os fósseis? A paleontologia, que é uma área específica da geografia, que estuda, né, paleo antigo, estuda os fósseis, tá? Tinha mais outra coisa que eu queria falar de fósseis. Tem mais de 10 mil anos, qualquer vestígio de ser vivo. Fóssil não precisa ser encontrado em rocha. Mas, quando este fóssil está em rocha, essa rocha é do tipo sedimentar, tá? Tá, me dá um exemplo de fóssil que não está em rocha. Já viu algum dos filmes do Jurassic Park que tem uma hora que tem um mosquito dentro do âmbar. Âmbar é uma secreção que a árvore produz. E aí no filme até mostra lá, pousa um mosquito picou o dinossauro, ficou com a bundinha lá cheia de sangue de dinossauro, e sentou na árvore. E aí veio o âmbar, que é um líquido, é uma seiva que a árvore produz, e essa seiva grudou o mosquito e formou lá uma estruturinha. Depois de milhares e milhares de anos, se achou esse âmbar com esse mosquito dentro, se extraiu o sangue que estava lá dentro do mosquito, se tirou o DNA daquele sangue, viu que era do dinossauro Rex, fizeram um Tiranossauro Rex no laboratório. Isso, né, de acordo com o filme Jurassic Park. Mas seria uma possível causa. A gente já achou algumas espécies de insetos preservadas dentro do âmbar, que não é rocha. Âmbar é uma secreção de uma árvore. Então, nem todo o fóssil vai estar em uma rocha. Todo. Eu tive um exemplo de um que não está, que é de uma seiva da árvore, que é o âmbar. Mas, quando este fóssil está em rocha, e 99% deles estão, essa rocha era do tipo sedimentar. Não é ígnea, não é magmática, é uma rocha sedimentar, tá? Oi, gente, tudo bom? Desculpa incomodar a aula aí rapidinho. Quando eu comecei esse canal, o intuito era ajudar cada vez mais os alunos a entender os conteúdos de biologia para o Enem, para vestibulares e para suas provas. A gente está chegando já a quase 500 inscritos, só falta bem pouquinho. Então, se tu puder, me dá aquela forcinha, te inscreve aí, compartilha com aqueles seus amigos que também têm interesse em biologia, quem sabe a nossa comunidade não aumenta e fica cada vez com mais gente, tá bom? Beleza, boa aula para vocês, tchau, tchau. Bom, além disso, então, o fóssil é uma prova evolutiva, né? A anatomia comparada também. Quando a gente fala de anatomia comparada, a gente fala de duas estruturas. Estruturas que são homólogas, eu já vou te explicar o que é, e estruturas que são análogas, tá? E eu também já vou te explicar o que é. O que muda? Qual é a diferença de uma estrutura homóloga para uma análoga? Como o próprio nome está dizendo, homo é igual. Então, estruturas homólogas são aquelas que têm a mesma origem embrionária, tá? Ou seja,
dá uma ideia de ancestralidade. Por exemplo, o braço do ser humano é muito diferente da pata de um cavalo, que é muito diferente da asa de um morcego, que é muito diferente da nadadeira da baleia. Morfologicamente, elas são extremamente... Imagina, uma asa é muito diferente de um braço, que é muito diferente de uma pata, que é muito diferente de uma nadadeira. Tá? Muito diferente. Mas se a gente fosse ver a anatomia interna, os ossos são exatamente os mesmos. Tá? Por quê? Tanto o ser humano, quanto o cavalo, quanto o morcego, quanto a baleia são mamíferos. Mamíferos têm estruturas anatômicas parecidas, óbvias. Tá? E aqui tem a comparação, ó. O húmero do braço do ser humano, o húmero da pata do cavalo, o húmero... Cadê o húmero? Aqui, ó, o húmero da nadadeira, da asa do morcego e o húmero da baleia. Tá? Todos eles têm um húmero. Ah, mas então, Breno, tá dizendo que estruturas homólogas, elas são diferentes entre si. Não foi isso que eu falei. Eu falei que elas têm a mesma origem embrionária, mas podem ter formas distintas. Tá? Aí a função delas geralmente é a mesma. Braço, pata, nadadeira e asa servem para locomoção. Então, de novo, estruturas homólogas iguais têm a mesma origem embrionária. E podem ou não ter a mesma forma e função. Tá? Então, o que eu tenho que saber sobre uma estrutura homóloga? Elas têm a mesma origem embrionária. E que podem ou não ter a mesma forma e função. Nesse caso, elas têm formas diferentes, mas a função é a mesma, locomoção. Alguns outros casos, elas têm a função distinta, mas têm a mesma forma, por exemplo. Tá? Por exemplo, o nosso rabo e o rabo de um macaco. Eles têm aparentemente a mesma forma. O nosso rabo é um rabinho primitivo, né? E o deles é um rabo desenvolvido, mas eles teriam a mesma função. O nosso, quando nós tínhamos, era como se fosse um braço, ajudava a segurar. Os macacos ajudam a segurar até hoje, porque eles é mais desenvolvido. Tá? Então, estruturas homólogas, isso que eu quero que tu fixe, têm necessariamente a mesma origem embrionária. Tá? Podendo ter formas e funções iguais ou similares. Podendo, mas também podendo não ter. É uma regra. Tá? Já nas estruturas análogas, eles jamais vão ter a mesma origem embrionária. Mas frequentemente têm a mesma forma e a mesma função. É o caso da asa de um inseto, a asa de uma ave. Eu poderia até pegar a asa de um morcego. Qual é a função da asa de um inseto, uma ave e de um morcego? Voar? Essa é a função. Tá, então, insetos que voam, aves que voam e o morcego, que vão ter uma estrutura análoga, né? Isso, ela não tem a mesma origem embrionária. Imagina, a ave vem do grupo das aves, o morcego vem do grupo dos mamíferos e o inseto nem animal vertebrado é um invertebrado. Então elas não têm a mesma origem embrionária, são origens embrionárias distintas. Porém, tem a mesma função. E até tem a forma parecida, né? A asa, geralmente, ela é uma expansão lateral, assim, para, né, movimentar a movimentação do ar. Então, ok, não são exatamente a mesma forma. Olha como que é a asa de um inseto, olha como é que é a asa de uma ave. Não tem a mesma forma, não tem nem as mesmas estruturas ali. A ave tem penas, o inseto não tem, enfim. Elas podem não ter a mesma forma ali, mas elas têm a mesma função que é o voo. Tá? Mas, de novo, eu quero que fique claro isso. Uma estrutura análoga é não. A análoga não tem a mesma origem embrionária. Mas frequentemente tem a mesma função e forma. Tá? Com estruturas diferentes ancestrais, mas devido unicamente à adaptação ao ambiente, resultantes da evolução que a gente chama de convergente, existe uma semelhança morfológica e funcional. Como assim evolução convergente e evolução divergente? Vou te explicar isso aqui agora também. Tem evolução divergente. Eu botei. Mas olha só, eu tenho lá uma estrutura, tá? Vou fazer o seguinte, ó. Pra tu lembrar do convergente e do divergente. Tá? Eu tenho lá asa. Vou botar aqui, ó. Asa. Se através dessa asa surgiram outras asas, isso aqui tá saindo daqui, né? Tá divergindo. Então isso aqui é divergente. Por exemplo, eu botei lá a estrutura em si, asa. E a asa eu tenho a asa do morcego. Que é um mamífero voador. Eu tenho a asa do, sei lá, da águia, que é uma ave. Eu tenho a asa do, sei lá, do leptossauro, tá? Que era um dinossauro voador. Eu tenho leptossauro, tá? É com 2S. E eu tenho a asa da, sei lá, do inseto. Tá? Então, embora a característica que eu esteja analisando seja asa, cara, essa asa primitiva deu origem a uma asa do morcego, deu origem a asa do inseto. Não, que deu origem a asa do morcego, e também deu origem a asa do inseto, e também deu origem a asa de um dinossauro, também deu origem a asa de uma ave. Então tá divergindo. Quando a estrutura ela é divergente, antes que ela é análoga. Tá? E como que a asa poderia ser uma estrutura convergente? Vamos pegar o seguinte, ó. Asa de águia, asa de, sei lá, falcão, asa de galinha, sei lá, asa de urubu. Todos esses vão ter
asa de ave. Então estão convergindo. Essa aqui é uma convergência. Convergência. E quando a textura é convergente, ela não é análoga, ela é homóloga. Homóloga. Foi? Essa é a diferença de uma estrutura análoga e homóloga. Análoga não tem o mesmo ancestral comum, portanto, é divergente. Homóloga possui o mesmo ancestral comum, portanto, é convergente. Tá? Eu botei aqui, ó. Essa tabelinha simplifica tudo. Órgão homólogo. A origem embrionária é igual. A estrutura pode ou não ser igual, pode ou não ter a mesma função. Exemplo, nadadeira, baleia, as morcegos. São evidências de adaptação divergente. Opa. Tá trocado, né? Aqui tá trocado. Aqui é convergente. Tá? E aqui é divergente. Órgãos análogos diferentes, né? Origens diferentes ou não, estruturas, funções parecidas, similares, asa da borboleta e asa do morcego, por exemplo. Adaptação convergente. Agora, tá? Beleza. Deixa eu ver o que mais que tem. Aqui tá só um quadro comparativo, né? Aqui tem umas questõezinhas, tá? Na parte de embriologia comparada, eu não vou te passar nada, porque bem provavelmente não aparece na tua prova. E essa embriologia é muito nova, então eu deixo mais para quando é vestibular mesmo. Aqui tá um exemplo de árvore filogenética, só para dizer que, embora pertencente ao mesmo reino animal, aqui a gente tem o filo dos cordados e aqui o filo dos artrópodes, né? Então isso aqui é o filo que vai dar origem à nossa linhagem, e aqui dos insetos, por exemplo. E aí vai, segue lá. Isso aqui é bem legal pra gente entender uma árvore filogenética. E aí tem umas questõezinhas pra te fazer, que eu não vou passar mais, porque senão eu vou te dar a resposta, tá bom? Essa aula termina por aqui. Eu ainda hoje quero gravar outra e te mandar, se eu conseguir, eu te mando assim que eu subir, tá bom? Beijo no teu coração e até mais qualquer coisa. A gente se fala na aula de sábado. Fui!